que nosso culto ia passar um pouquinho do horário por conta da participação das crianças, da ceia, mas agora nós vamos ter o momento da palavra e as crianças podem ir para o Ministério Infantil. Hoje, nós vamos ter uma exceção. As crianças até 7 anos de idade, elas podem participar do culto infantil, onde vão poder aprender e receber mais da palavra do Senhor. É até os 7, né, amor? Até os 8 anos. 8 anos. E teve gente ali que celebrou essa... Hoje nós vamos ter ali um momento especial sobre a Páscoa com as crianças. João Gabriel, pode? Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Primeira Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 5 até o 17. 1 Coríntios, capítulo 3, do 5 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que regam são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém? Senhor, nós te pedimos que em nome de Jesus, o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Que a tua palavra seja exposta e anunciada com fidelidade e que cada coração possa ser tocado pelo Senhor, de forma que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, o tema da mensagem nessa noite é cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus, somos servos desse Deus. Mas antes eu queria relembrar os irmãos o que nós já aprendemos até aqui. A igreja de Corinto foi uma igreja que foi fundada, foi plantada pelo apóstolo Paulo durante uma de suas viagens missionárias. Ali, o apóstolo Paulo passou cerca de 18 meses pregando o evangelho. Então, depois que ele viaja para outros cantos, para outras cidades, pregando o evangelho, plantando novas igrejas, ele recebe notícias a partir de uma comitiva enviada pela igreja e de uma família conhecida daquela comunidade, de que haviam problemas no meio da igreja. E a fim de tratar estes problemas, o apóstolo escreve a segunda
das 4 cartas que ele enviou para a cidade de Corinto, para a igreja de Corinto, que é conhecida aqui como 1 Coríntios. E o problema daquele momento é que havia divisões na igreja. A igreja estava enfrentando um momento difícil. E essas divisões, elas se davam através de grupos que se diziam ser partidários de líderes que passaram por aquela igreja. Isso está lá no capítulo 1. Alguns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo. Ainda tinha os que diziam, eu sou de Cefas ou de Pedro, que era o grande líder do colegiado apostólico e entre os judeus talvez fosse o principal dos apóstolos. E ainda tinham aqueles espirituais que diziam, eu sou de Cristo. Então vejam, irmãos, eles estavam se dividindo porque estavam se apegando a esses líderes. Eles estavam colocando os líderes acima do Senhor. E eles se esqueceram que aqueles líderes eram apenas cooperadores de Deus. Nos dias de hoje não é muito diferente. É muito comum você, aqui em Bom Jesus nem tanto, mas passando por Teresina e outras grandes cidades, você encontrar igrejas que têm uma foto gigantesca do seu líder na fachada da igreja. Muitas vezes o líder ele tem uma preeminência, ele é muito mais visto, mais exaltado, mais lembrado em determinados contextos de igreja do que o próprio Senhor Jesus. E Paulo vai nos mostrar aqui nesse texto, meus irmãos, que os líderes, eles são apenas cooperadores de Deus, que o fundamento é Cristo, que a glória é de Cristo, que nós pertencemos ao Senhor Jesus. Nós somos apenas cooperadores de Deus. E eu quero desafiar os irmãos nessa noite a entender o seu papel de cooperador no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Se eu pudesse resumir todo o conteúdo desses versículos que nós acabamos de ler em uma sentença, em uma frase, eu resumiria da seguinte forma: como humildes cooperadores de Deus, devemos construir fielmente sobre Cristo o nosso fundamento, pois um dia prestaremos contas a Deus. Como humildes cooperadores de Deus, devemos construir fielmente sobre Jesus Cristo, nosso fundamento, pois um dia cada um de nós prestaremos contas a Deus. E essa mensagem principal, nós podemos dividir em 3 pontos que eu quero trabalhar com os irmãos hoje aqui. Pode passar. Esses 3 pontos são, em primeiro lugar, pela graça de Deus nós somos humildes cooperadores ou servos de Deus. Segundo, devemos fielmente lançar a semente do Evangelho e construir o edifício sobre Jesus, o nosso fundamento. E por fim, devemos fazer tudo isso, sabendo que nós prestaremos contas a Deus do nosso serviço cristão. Amém? Então, em primeiro lugar, pela graça, nós somos humildes cooperadores. Nós somos servos de Deus. E para defender isso, o apóstolo Paulo ele vai trazer 5 ilustrações que eu quero apresentar para os irmãos aqui hoje. Ele vai falar, em primeiro lugar, da ilustração do servo. Está no versículo 5, quando ele diz assim: quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Meus irmãos, a defesa de Paulo é que ele, Apolo, Cefas e todos os líderes, eles eram apenas instrumentos, eles eram apenas servos, cooperadores de Deus. Mas era o Senhor Jesus quem estava efetuando o crescimento. Era Ele quem estava cumprindo esse trabalho por trás do trabalho daqueles líderes. No versículo 5, irmãos, a palavra servos aqui representada é a palavra grega doulos. Mas doulos aqui não é no sentido apenas de um escravo.
daquele que simplesmente recebe ordens do seu senhor. Doulos, nesse contexto aqui, é a palavra, a ideia do oikonomos, ou o mordomo, a quem o Senhor deu alguma tarefa, deu um compromisso. No Antigo Testamento tinha uma palavra para isso, que é a palavra hebraica shaliar. Shaliar é a ideia de um representante, é um mordomo. Lembra de José? José, ele foi shaliar de Faraó. José foi shaliar de Potifar. Ele era um mordomo, ele era um servo, um representante, e não apenas um escravo. Esse representante, esse mordomo, ele era responsável pelos negócios do seu senhor, pela administração dos seus bens. Muitas vezes ele era capaz até de fechar negócios grandes e até mesmo casar o seu patrão com outra pessoa, como foi o caso de Eliezer, lá no livro de Gênesis. Ou seja, era alguém incumbido de representar o seu senhor. Era um servo que recebeu uma missão, uma responsabilidade das mãos do seu senhor. Então, Paulo e Apolo eram apenas servos, instrumentos por meio de quem Deus trabalhou na vida daquelas pessoas. Vejam, alguns deles estavam pode passar, tá, meninos? Alguns deles estavam se apegando a Paulo, outros estavam se apegando a Apolo, outros a Cefas. Mas o que Paulo está dizendo aqui, olha, não façam isso. Eles são apenas servos incumbidos de uma responsabilidade. Eles são apenas ecônomos, mordomos. Eles são apenas usados por Deus. Tanto que o Paulo vai dizer, conforme o Senhor abençoou a cada um. Ele diz mais, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. E aí eu já me lembro de João 15, verso 5. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. E ali em João capítulo 15, Jesus fala da igreja como sendo uma videira, ele é o viticultor. A videira, ela dá frutos, mas ali por trás há uma pessoa responsável por podar, por regar, por cuidar, para que ela seja capaz de dar frutos. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, irmãos. Essa é a defesa de Paulo. Eles eram apenas servos. Nós somos apenas servos de Deus. E nós não podemos, de forma alguma, nos gloriar por isso. Olha, foi eu quem construí aquele templo. Foi eu quem batizei tantas pessoas naquela igreja. Se é verdade, amém, glória a Deus, mas não se glorie disso. Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Nós somos apenas servos. Somos apenas servos. Em Lucas 17, do versículo 9 a 10, Jesus diz o seguinte: será que o Senhor agradecerá ao servo por ter feito o que era a sua obrigação? Assim também vocês, quando fizerem tudo o que lhe for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis. Estamos apenas cumprindo o nosso dever. Quem disse isso, irmãos? Jesus. Ele estava tratando o coração dos discípulos para que eles não se gloriassem, para que eles não se exaltassem ao servir a Deus. Porque quando nós servimos a Deus, nós estamos apenas sendo instrumentos do Senhor. Nós somos apenas servos. Servos do Deus Todo-Poderoso. E o que mais me chama a atenção aqui, irmãos, é o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz, são servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Mas à frente ele vai dizer assim, eu fiz isso pela graça de Deus. Meus irmãos, ser servo de Deus é um privilégio, porque nós servimos ao Senhor, que é o dono de todas as coisas, e que criou todas as coisas. Eu e você somos servos, apenas servos,
como diz o nome de um dos nossos pequenos grupos aqui, nós somos apenas servos de Deus. Em segundo lugar, Paulo, ele vai falar sobre a nossa missão, o nosso objetivo de vida. E ele vai apresentar à igreja usando duas ilustrações. A primeira ilustração é a do servo. Nós somos apenas servos de Deus. E as duas próximas ilustrações, ele vai falar sobre a nossa missão. E ele vai usar a ilustração da lavoura e do edifício. Primeiro, a partir do versículo 6, Paulo vai falar sobre a lavoura. E ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Ele está falando dos líderes, e a igreja é o quê? Lavoura e edifício de Deus. É interessante, irmãos, o apóstolo Paulo usar a ideia da lavoura, porque aquelas sociedades da época eram sociedades profundamente agrícolas. Era muito claro para eles essas ilustrações. Talvez quando Paulo falou isso, ele tinha em mente a parábola do semeador, que foi ensinada pelo Senhor Jesus. O nosso desafio como líderes é o quê? Semear. Semear o evangelho. E aqui nós já vemos que no meio da igreja de Cristo tem diferentes ministérios. Porque o próprio Paulo diz aqui: eu plantei, Apolo regou. O que significa isso? Provavelmente o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu evangelizei vocês, eu cheguei aí, quando eu cheguei era tudo mato, mas eu fui quem comecei o trabalho, preparei o terreno, lancei a semente, eu ganhei vocês para Cristo, vocês creram através de mim, e depois eu segui a minha jornada, e Apolo então regou, ou seja, Apolo recebeu a missão de cuidar daqueles novos convertidos. Diferentes dons. Mas mais à frente ele diz: quem planta e quem rega são um. E cada um receberá a recompensa do seu trabalho, mas é Deus quem dá o crescimento. E aqui nós já aprendemos uma coisa muito importante, irmãos, que na igreja de Cristo há diversidade de ministérios. Diversidade de ministérios. Eu poderia citar aqui as diversas listas do Novo Testamento que apresentam esses ministérios. Há pessoas que têm dom de ensino, há pessoas que são evangelistas natos, há irmãos que estão sempre envolvidos na intercessão, no cuidado pastoral, há pessoas que têm o dom de misericórdia, que estão a todo tempo atendendo os necessitados da família da fé. Há irmãos com diversidade de dons, mas todos são um, e cada um receberá a recompensa do seu trabalho. Mais à frente o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto: meus irmãos, sede firmes, sempre constantes e abundantes na obra do Senhor, pois o trabalho de vocês no Senhor não é vão. Eu não sei qual é o seu trabalho, meu irmão. Eu não sei qual é o seu ministério, mas eu já quero desde já dizer para você que Deus recompensará cada um pelo seu trabalho. E nós estamos construindo sobre o mesmo fundamento, que é Cristo. Trabalhando para a edificação da igreja. Paulo vai dizer que tem muitas coisas para fazer na lavoura. Há muito trabalho. Tem quem prepara o terreno, quem planta, quem rega, outros colhem. Há muito trabalho na lavoura do Senhor. Mas de uma coisa podemos ficar certos, irmãos, que quem dá o crescimento é Deus. E que cada um será recompensado por Deus pelas suas obras. E aí, meu irmão, você tem semeado na lavoura de Deus?
como um ecônomo, o ministro, o mordomo de Deus, você tem semeado na lavoura de Deus? E a segunda ilustração que ele vai trazer está dos versículos 9 a 13. Ele trata a igreja como lavoura e depois a trata como edifício. Versículos 9 a 13. Nós somos cooperadores de Deus, e vocês, igrejas, são lavouras de Deus e edifício de Deus. E segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu lancei o fundamento é Cristo, é o Evangelho. Paulo pregou o Evangelho e as pessoas creram. Mas é só isso que se tem para fazer numa igreja? Não, agora era necessário discipular as pessoas, cuidá-las, trazê-las para perto, instruí-las no Evangelho. Havia muito trabalho a fazer, o fundamento estava posto. E ninguém pode construir sobre outro fundamento, o fundamento é Cristo. A primeira coisa que uma pessoa precisa fazer para fazer parte do edifício de Deus é se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. Esse é o fundamento. E a partir daí vem as demais coisas. O edifício é construído a partir do fundamento, que é Cristo. Paulo está dizendo: eu preguei o Evangelho para eles. E então vieram outros para construir sobre esse fundamento. O primeiro deles foi Apolo, que substituiu Paulo. Mas também outros passaram por ali. O importante é que esse edifício seja construído sobre o fundamento. Quando nós olhamos para as construções daquela época, irmãos, aquele povo faziam as construções do material que estava à mão. Alguns construíam com um material mais adequado, pedras, cimento. Mas outros, quando não tinham condição, construíam com materiais mais simples. Paulo diz: eu, como sábio construtor, a palavra construtor aqui é a palavra arquiteton, que depois, hoje em dia mudou muito o sentido dessa palavra, né? Mas arquiteton naquela época era uma espécie de um pedreiro, de um mestre de obras, de alguém que colocava a mão na massa para poder construir uma casa. E ele diz: eu, como sábio construtor, fiz o fundamento, ou seja, fez a base do edifício. E aí eu me lembro do que Jesus diz lá em Mateus capítulo 18. Quando ele pergunta para Pedro: quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus diz para ele? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual pedra? A crença em Jesus, a crença no Evangelho. Crer no Evangelho é o fundamento. A igreja é construída a partir dali. Não se pode fazer outro fundamento, irmãos. Esse é o único fundamento. Mas aí eu queria mostrar uma coisa interessante para os irmãos. Olha só o que Paulo vai dizer. Porque, verso 11, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Verso 12, e se alguém edifica sobre o fundamento, pode ser ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Lembra que eu falei? Eles construíam com aquilo que tinha à mão. E aí nós partimos para o último ponto dessa noite. Nós somos chamados a edificar, a construir sobre o fundamento que é Jesus, a semear na lavoura de Deus. Somos chamados a construir sobre o fundamento que é Jesus, através dos nossos dons, dos nossos ministérios, servindo ao Senhor. E aí ele vai falar no último ponto sobre o juízo de Deus, a prestação de contas. Todos nós vamos prestar contas do nosso serviço ao Senhor. E ele vai usar, meus amados irmãos, as duas últimas ilustrações. Ele já falou do servo, ele já falou da lavoura e do edifício. E agora ele vai falar do incêndio e do templo, para falar sobre o juízo de Deus sobre os obreiros. E o primeiro deles é a ideia do incêndio, versos 13 a 15.
A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Meus irmãos, a ideia dos incêndios era algo muito comum desde a época de Jesus. Essa foto que os irmãos veem aqui, na realidade é um retrato, uma pintura, sobre o grande incêndio de Roma. Os irmãos já ouviram falar que o imperador Nero, há toda uma história de que o imperador Nero teria incendiado Roma. Esse incêndio de Roma vai acontecer anos depois dessa carta. Porém, a ideia do incêndio já era muito comum naquele tempo. E eu estava lendo umas notícias esse dia pode passar, e eu vi uma coisa bem interessante. Nesse próximo slide eu queria mostrar para os irmãos, que foi essa casa aqui. Os irmãos se lembram do incêndio que teve em Los Angeles, no início desse ano? Queimou mansões multimilionárias de atores, atrizes, produtores de cinema. Os irmãos se lembram, né? E, irmãos, no meio de um condomínio de luxo, as casas ficaram totalmente devastadas, destruídas. E no meio de um condomínio de luxo, lá em Los Angeles, ficou essa casa aqui intacta. Intacta. E essa casa, irmãos, sabe por que ela ficou intacta? Porque era uma casa à prova de incêndio. Esse rapaz que está apontando para a casa foi o arquiteto que fez o projeto, uma casa à prova de incêndio, certo? Essa casa ela é construída, irmãos, com materiais e técnicas de construções específicas para resistir às chamas e proteger os ocupantes em caso de incêndio. Geralmente inclui materiais resistentes ao fogo, como fibrocimento, e podem ter telhados ignífugos e jardins projetados para criar uma barreira defensiva. Ou seja, essas casas não são destruídas pelo fogo. Paulo vai trazer a mesma ideia aqui. Ele vai dizer que as nossas obras, o nosso ministério, aquilo que nós fizemos para Deus, será provado lá no fim pelo fogo. E é interessante, irmãos, que a semelhança de um incêndio que prova a qualidade das casas, o juízo de Deus provará a qualidade daquilo que nós temos construído. Porque nós não somos apenas salvos por Jesus. Jesus não é apenas nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. E nós vivemos para servi-lo. Não é isso que diz Efésios 8 a 10, nós somos salvos para andar em boas obras. João 15 vai dizer que nós somos salvos para dar frutos. Nós somos salvos, irmãos, para servir a Deus e glorificá-lo através de nosso ministério, de nossas obras. Não somente o pastor, os líderes, todos os irmãos. E Paulo vai falar, olha, foi lançado o fundamento. Veja cada um com o que constrói. E ele vai trazer aqui duas classes de materiais que foram usados. Primeiro, ele vai falar da madeira, feno e palha. E aí eu pergunto para os irmãos, madeira, feno e palha resistem ao fogo? Não. E depois ele vai falar de quê? Ouro, prata e pedras preciosas. Eu acredito que quando ele fala ouro, prata e pedras preciosas, o que está na mente do apóstolo Paulo já é a próxima ilustração que ele vai usar, que era o templo de Jerusalém, que era um templo extremamente fortificado, extremamente seguro. Ele falava sobre o templo, por quê? Porque o templo, além de ser construído com pedras seguras, esse templo ele era ornado com esse tipo de material, ouro, prata e pedras preciosas. E a pergunta é, meus irmãos, ao olhar para a sua vida, para a minha e para a sua vida, para os nossos ministérios, para os frutos que temos dado para o Senhor, será que nós temos construído com ouro, prata e pedras preciosas ou com madeira, feno e palha? No dia do Senhor, ele usa a expressão aqui, aquele dia é o dia que Jesus voltará. A obra de cada um será manifesta pelo fogo.
E ele vai dizer aí, olha, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Do que ele está falando aqui, irmãos? Está falando da salvação? Não. Ele não está falando da salvação, irmãos. Ele está falando aqui do nosso ministério, da recompensa, do galardão. E eu quero explicar para os irmãos o que significa. Alguém que não fez nada, não serviu a Deus, não tem construído sobre o fundamento. E ele diz, olha, esse vai sobreviver, mas como quem passa pelo fogo. Os irmãos já acompanharam aqui notícia de incêndio. Como que é quando acontece um incêndio? De repente você está lá, sua casa começa a queimar. Dá tempo de você pegar tudo que está na sua casa? O que você faz? Você foge de mãos vazias, tudo fica para trás. Você é salvo, glória a Deus. Mas você é salvo sem nada. O texto não está falando de salvação. O texto está falando como nós estaremos diante do Senhor naquele dia. Nós vamos comparecer diante do Senhor de mãos vazias, irmãos. Nós vamos comparecer diante do Senhor de mãos vazias, sem nada para oferecer. Eu gosto muito lá no livro de Apocalipse, a ideia quando fala dos 24 anciãos, quando o Senhor é exaltado, e eles trazem as suas coroas e depositam aos pés de Jesus o que nós temos, irmãos, para oferecer para Cristo. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E o texto está dizendo que Deus mostrará se o nosso edifício irá suportar o fogo. Será que nossos ministérios, os nossos dons, têm glorificado a Deus, temos servido a Deus como servos, como ecônomos, como mordomos de Cristo? Deus colocou em nossas mãos, irmãos, dons e talentos para servir a Deus, não para buscar glória para nós mesmos, porque nós não somos nada, mas para exaltar o nome do Senhor, para glorificar o seu nome. Veja com que, meu irmão e minha irmã, você tem construído neste edifício, porque o dia do Senhor virá, e como fogo provará as nossas obras. E ele diz aqui, olha, cada um receberá a recompensa do seu trabalho. A recompensa do seu trabalho. E por fim, ele vai falar a última ilustração, que é a ideia do templo. É do templo, pode deixar lá. Versículos 16 e 17. E ele diz, vocês não sabem que são o santuário de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que é vocês, ou nós, é sagrado. E aí eu pergunto, irmãos, de quem que ele está falando? E eu já quero dizer aqui para os irmãos, o santuário que ele fala aqui não é o nosso corpo. Ele não está falando aqui que você não pode tomar Coca-Cola, claro que você não pode comer um chocolate no feriado. Claro que a gente tem que cuidar do nosso corpo, mas nessa passagem não é do nosso corpo que ele está falando. No contexto do capítulo 1, 2 e 3, quem era o santuário de Deus que estava em risco em Corinto? Que tinha pessoas tentando destruir? Era o corpo das pessoas? Era a igreja de Deus. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que o santuário não é o prédio. O santuário é a igreja. Ele traz a ideia do templo. E a palavra santuário aí, a palavra grega santuário, dá a ideia do santo dos santos. É o lugar onde Deus habita. Deus habita no meio da sua igreja, meus irmãos. A igreja é o local da manifestação de Deus. Deus está entre nós. E ele conclui dizendo, olha, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Eu estava conversando com um colega meu esses dias a respeito disso. Às vezes a gente fica muito preocupado com a igreja, a gente quer defender a igreja. E aí eu falei para ele, meu irmão, se tem uma coisa que eu tenho aprendido é que o maior interessado na igreja é Deus. Nós só temos que edificar, nós só temos que lançar a semente na lavoura e edificar sobre o fundamento que é Jesus. Mas quem defende a igreja, o interessado pela igreja, é o Senhor.
Então nós, irmãos, jamais devemos causar divisões, contendas no meio da igreja. Por quê? Porque a igreja é o santuário de Deus. Deus tem zelo pela sua igreja, Deus ama a sua igreja. Pelo contrário, nós temos que trabalhar pela unidade da igreja, para que o Senhor seja glorificado e para que o coração dele se alegre em nós. Amém, irmãos? Então, nós devemos entender isso, somos apenas servos de Deus. E como servos devemos lançar a semente na lavoura, que é a igreja, e construir sobre o edifício, que é a igreja. Esse edifício só tem um fundamento, que é Cristo Jesus. Agora, as obras de cada um, o que nós vamos construir sobre isso, pode ser madeira, feno ou palha, ou seja, obras que não glorificam a Deus, ou pode ser ouro, prata e pedras preciosas, ou seja, nós podemos estar glorificando a Deus e fazendo aquilo que Deus quer. E no fim, quem vai receber a glória é o Senhor. E nós receberemos a recompensa que Ele dá àqueles que são fiéis. E eu quero concluir, meus irmãos, trazendo algumas aplicações nessa noite. Será que nós temos colocado à disposição do Senhor, temos nos colocado à disposição do Senhor e de sua igreja como servos fiéis? Meus irmãos, a palavra servo é sinônimo de cristão. Jesus, em Lucas capítulo 22, diz que o maior no reino de Deus é aquele que serve. A palavra grega doulos é aquele que abre mão da sua vida para servir o seu Senhor. Nós somos servos. Nós temos nos colocado à disposição do Senhor e da igreja do Senhor como servos fiéis, ou estamos nos escondendo da responsabilidade? Não, não é comigo não. Deve ser com outra pessoa. O Senhor nos chama, meus irmãos, a edificar. O Senhor nos chama a lançar a semente. Porque a glória é de Deus. E quando nós fazemos isso, nós não estamos fazendo isso para a honra de pastor algum, nem para a exaltação de placa de igreja alguma, nem para a elevação de determinada denominação, mas nós estamos fazendo isso para a glória de Cristo. As pessoas não precisam nem ver. Faça nos bastidores, faça no secreto, faça sem buscar glória, porque o Senhor te exaltará. Nós somos servos do Deus vivo e devemos dedicar a nossa vida de serviço a Ele. Não nos escondemos da responsabilidade. Outra coisa, será que nós temos construído algo para o Senhor? As nossas obras têm sido ouro, prata e pedras preciosas, ou têm sido feno, madeira e palha? O que nós estamos fazendo para o Senhor? E melhor, com qual motivação nós estamos fazendo para o Senhor? Porque tem isso, não é só fazer para Deus, é a motivação. Quando ele diz que as obras de cada um será revelada, Paulo vai falar sobre isso. Por exemplo, em uma de suas cartas a Timóteo, ele vai falar que muita gente pregava buscando o quê? A glória dos homens. Tem muita gente servindo a Deus, ou servindo a igreja, ou fazendo coisas na igreja, buscando ser visto, ser reconhecido, mas Paulo diz que não. Nós devemos construir para o Senhor, porque Ele recompensará cada um pelas suas obras. Será que, eu digo mais, estamos construindo sobre o fundamento certo, que é Jesus? Essa é a primeira coisa. Cristo é o fundamento. E por fim, será que nós estamos, irmãos, preparados para o encontro com o Senhor? Quando ele diz que muitos serão salvos como que passando pelo fogo, ele não está falando de salvação, ele não está dizendo que você pode viver em pecado e que no final você vai ser salvo. Ele não está falando disso, de santificação, ele está falando das obras. Ele está falando dos ministérios que Deus entregou a cada um. Será que nós vamos chegar diante do Senhor de mãos vazias? Estamos de mãos vazias? Será que naquele dia nossas obras ficarão de pé? A palavra de Deus diz que cada um será recompensado pelas suas obras. Nós já somos salvos pela graça e unicamente pela graça de Deus. Ninguém entra no céu pelas obras. As obras é resultado da salvação.
Mas ao sermos salvos e darmos frutos para Deus, estamos certos que quando Jesus voltar, devemos ser encontrados vivendo uma vida que glorifica o seu nome. Naquele dia nossas obras ficarão de pé. Que Deus em Cristo, meus irmãos, nos abençoe. Amém? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar, ó Deus, pela mensagem dessa noite. Agradecemos porque o fundamento já está posto diante de nós. Agora, Senhor, nos ensina a construirmos, sendo fiéis a Deus, exaltando o Teu nome com a motivação correta, glorificando a Deus em todo o tempo. Senhor, abençoe para que nós possamos ser fiéis como cooperadores de Deus. Que privilégio! O Senhor já fez tudo, morreu naquela cruz, ressuscitou. O Senhor nos deu vida juntamente com Cristo, nos deu o Teu Espírito Santo, nos deu dons espirituais, ministérios. A Tua graça sobre nós nos capacita. Agora, Deus, nos levanta, Senhor, para que possamos construir, para que possamos, ó Deus, trabalhar nessa lavoura, para que quando o Senhor voltar, sejamos encontrados como servos fiéis. Que o Senhor abençoe cada irmão e cada irmã, que possamos servir a Deus, nos dedicar na Tua obra, usando nossos dons e ministérios. Oramos especialmente pelos líderes, para que estejam lançando sobre o fundamento correto que é Jesus, e que a Tua igreja cresça a cada dia para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.